Nós precisamos entender. Temos um chamado, temos uma missão, temos uma responsabilidade perante o nosso Deus, perante seu plano e seu propósito. O que precisamos fazer? Nos comprometer com isso. Não existe outra solução. Nós devemos nos mover no sentido de buscar o conhecimento de Deus, buscar a sua vontade e o seu querer para as nossas vidas. Só assim cumpriremos o nosso propósito, realizaremos a vontade de Deus e seremos testemunhas fiéis da sua vontade. Paulo foi assim, durante seu testemunho perante a nação de Jerusalém, perante o povo de Jerusalém, naquele último momento, quando viram que ele tinha voltado da Ásia e estava ali no templo, tudo, cumprindo um propósito. Diz assim, em Atos 22, 14 até 16. Então ele disse, Saulo, o Deus dos nossos antepassados. Isto é o que Ananias estava falando para ele. Saulo, o Deus dos nossos antepassados escolheu você para conhecer a vontade dele, para ver o seu bom servo e para ouvir o servo falar com você pessoalmente. Ele estava referindo a Cristo. Pois você será testemunha dele para dizer a todos aquilo que você tem visto e ouvido. E agora, não espere mais. Levante-se, peça a ajuda do Senhor e seja batizado, e os seus pecados serão perdoados. Então, Paulo tinha um chamado. Paulo tinha um propósito, tinha uma missão. Assim como ele, nós temos. E Deus tem um plano e um propósito para nós. O que nós precisamos fazer para conhecer? Não é a nossa religiosidade, não é os nossos desejos e nem a nossa vontade que nos conduzirá neste plano e neste propósito. A gente precisa entender isso. Quando Jesus nos chama para fazermos partes do seu reino, para fazermos partes da sua glória, nós precisamos entender uma coisa. Somos chamados para viver a vontade de Deus, para andarmos segundo a vontade de Deus, não na natureza humana. Nós somos transformados no ser espiritual, um ser segundo a natureza de Deus, segundo a capacitação recebida do Espírito para podermos viver neste mundo como Cristo. Por isso, ser discípulo de Jesus implica em rejeitarmos a nossa maneira de pensar, ou seja, negarmos a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz e seguirmos o modelo de Cristo, que implica em fazer a vontade de Deus, andar na vontade de Deus. Mas para isso nós precisamos buscar o conhecimento de Deus, pois sendo feito, ou seja, tendo a mesma natureza de Deus, sendo coparticipantes da natureza divina, tendo sido feitos à imagem de Cristo e tendo recebido a mente de Cristo, o que nós precisamos? Aprender a viver segundo essa realidade. Se trata de um processo de aprendizagem. Nós precisamos entender que nós temos que caminhar rumo à maturidade, rumo ao conhecimento de Deus, rumo ao conhecimento do nosso Pai, para que, conhecendo e compreendendo quem Ele é, possamos imitá-lo em todas as nossas ações. Pois foi essa a oração de Jesus, que a vida eterna está em conhecer o Pai e conhecer a sua vontade. Não é sendo religioso, não é frequentando o culto, dando as nossas ofertas, os dízimos, fazendo as nossas boas obras, que a gente vai conhecer a Deus. Pois não se trata disso, se trata de conhecer para viver como Ele, para andar neste mundo como Ele, para ser imitador de Cristo como Ele. Paulo foi um exemplo para nós. E nós precisamos andar como nosso Deus, imitando o nosso Deus, imitando a Paulo, imitando o Senhor Jesus, fazendo da própria vida oferta em favor da missão e da vontade de Deus. E qual é? Revelarmos o reino de Deus neste mundo.
como família, como povo, não individualmente. Nosso papel é ensinar as pessoas, é falar acerca das boas novas, é viver as boas novas e ensinar as pessoas a viverem da mesma maneira. Somos chamados para vivermos o reino de Deus neste mundo, para sermos exemplo, para sermos testemunhas fiéis de nosso Deus neste mundo. Que a gente possa entender isso, compreender a vontade de Deus e sermos instrumento da justiça de Deus neste mundo para a glória e louvor do Pai. Que a gente entenda, compreenda isso e que a gente possa levar a verdadeira mensagem, que a gente possa levar o reino de Deus até as pessoas, como família, como povo de Deus, não como membros de congregações, não como membros de igrejas, de denominações, mas que sejamos expressão do reino de Deus aonde estivermos, no nosso trabalho, na nossa congregação, no meio da família, a gente possa revelar o nosso Deus, pois essa é a nossa missão, levar o reino de Deus a todos os lugares vivendo, pois esse é o nosso propósito, essa é a nossa razão de viver, assim como Paulo foi chamado para levar o conhecimento do reino a todos os lugares, nós também somos chamados para isso, para revelarmos e manifestarmos o reino de Deus em todo lugar, que a gente possa entender, compreender isso e viver essa plena vontade, revelando o reino e manifestando a glória de Deus. Que a gente entenda, compreenda e que a gente possa buscar esse entendimento. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.